Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus para a igreja, amém? Amém. Glória. É uma honra muito grande estar aqui junto com vocês. Culto da família. E a temática realmente ela é de Deus. Que faz a gente ficar refletindo na mesma palavra, no mesmo tema. Durante muito tempo, durante muitos dias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 3. Oração é algo tremendo, irmãos, porque a gente, quando ora ao Senhor, é óbvio que a gente sempre espera uma resposta de Deus. Ninguém ora ao Senhor sem esperar algo, sem esperar uma resposta, sem esperar um direcionamento, sem esperar ouvir a voz do Senhor. Todos que buscam o Senhor esperam algo dele. Esse texto de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, é uma oração que Paulo fez, que o apóstolo Paulo fez. E o texto vai nos dizer assim, a partir do verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, no momento que eu cheguei na igreja, a igreja estava em oração. É impressionante como desde aquele momento até os louvores, até o que o pastor Márcio falou aqui, as revelações, tudo se volta para essa palavra. Meu Deus. É impressionante. Eu li com bastante calma a palavra. Se a gente for ler de novo, a gente vai ver como que tudo se volta para essa palavra. É impressionante como que Deus faz, irmãos. Deus está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando com a igreja de hoje. Oh, Senhor, e nós precisamos entender que a oração, irmãos, eu aprendi isso há muito tempo. Deus ele tem respostas para a oração. Deus pode responder sim, não e espera. Deus responde, irmãos, a oração. Nós é que precisamos entrar no profundo de Deus para entender a resposta que Deus está nos dando. Nem sempre Deus vai responder com sim. Na maioria das vezes nós oramos, nós queremos ouvir o sim de Deus. Não é verdade? Nós queremos a aprovação. Sabe aquele filho quando se aproxima do pai e pede algo ao pai aqui na terra? Ele quer ouvir o que do pai? Uma aprovação. Sim. Mas às vezes o pai fala não.
tá rindo lá, não é verdade? Às vezes o pai fala o quê? Sim. E a gente fica alegre, né? E às vezes o pai fala, espera. Deus faz da mesma forma. Da mesma forma. Sabe, essa oração de Paulo é muito interessante, irmãos. Né? E eu te faço já uma pergunta. Qual é a causa que você tem se colocado de joelhos? Sabe, Deus quer que a gente se coloque de joelhos, principalmente por nossas famílias. Porque tudo é gerado na família, dentro de casa e fora. Tudo. Quando você começa a frutificar algo dentro da sua casa, aquilo vai e alcança pessoas do lado de fora. Glória a Deus. Quando Paulo fala aqui, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. E aí ele vai falando de quem toma o nome toda a família, no céu como sobre a terra. E Paulo ele não vai pedir aqui, ele não vai colocar coisa impressionante, irmãos. Ele não vai pedir coisas materiais. Ele vai pedir fortalecimento. Ele vai pedir, irmãos, poder do Espírito. Ele vai pedir que o Senhor habite nos corações. Fé. Ele vai pedir para estar nos filhos, alicerçados, arraigados. Olha que coisa. Paulo vai pedindo coisas espirituais, porque quando a gente alcança a profundidade de Deus, nós começamos a entender o natural. Tudo no natural, irmãos. Tudo que acontece no natural tem um início no sobrenatural, tem um início no espiritual. Quer coisas boas, quer coisas ruins. Vocês viram o vídeo que foi colocado ali? É de um filme, eu já vi esse filme, Quarto de Guerra. Esse filme faz a gente entender um pouco o mundo espiritual. Como que o que essa mulher estava passando na casa dela tinha uma raiz aonde? No espiritual. Estava tudo se levantando contra o lar dela. E quando ela se posiciona, queridos, parece loucura. Mas o inimigo, ele não ouve o seu pensamento. Quando você ora a Deus, você pode até orar em pensamento. Mas para expulsar demônio, você tem que falar em voz alta. Você tem que colocar a sua autoridade em ação. Quando ela faz aquilo dentro da casa dela e começa a colocar para fora, é para o inimigo ouvir mesmo. Aqui você não tem espaço. Glória a Deus. Aqui você não tem vez. E quem vai fazer é Deus, irmãos. Ele é poderoso para fazer. Quem é poderoso? É Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos, do que sonhamos, do que os nossos olhos podem ver. Ele pode fazer. Só que nós precisamos entender que muitas vezes a resposta do Senhor vai ser não. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Paulo fez. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo ele ora ao Senhor, irmãos. Paulo pede ao Senhor por 3 vezes para que fosse tirado o espinho da carne dele. Quantos conhecem essa palavra? É uma palavra conhecida, né? Deus tirou? Deus não tirou, irmãos. Mas é porque a oração de Paulo era fraca? Será que Paulo orou pouco? Será que Paulo não se colocou de forma, sabe, na presença de Deus, sabe, contrito de coração, com aquele coração quebrantado que o Senhor despreza? E o Senhor não atentou
Foi o próprio Senhor quem colocou. Sabe por quê? Para que Paulo não viesse a ficar soberbo. Porque Paulo, antes um pouquinho, vai falar que ele foi arrebatado aos céus. Ele teve revelações do Senhor. Ele fala assim, não sei se no corpo ou fora do corpo. E vai falar que o Senhor colocou esse espinho nele para que ele não ficasse sozinho. Olha que coisa. E no versículo 8 fala assim, ó, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Queridos, era o apóstolo Paulo, irmãos. Um homem que sabia o que era sofrer por amor ao Senhor, que sabia o que era estar prisioneiro por amor ao Senhor. Por que o Senhor não atendeu a oração desse homem? Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor preferiu cobrir ele com a graça dele. Fala, Paulo, eu não vou tirar o espinho não, mas eu vou te cobrir com algo muito mais poderoso. Aleluia! Oh, Glória! e o Senhor vai falar assim, ó, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim, de boa vontade pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando o Senhor fala que a graça dele, que o Senhor ia dar a graça dele a Paulo, Paulo já não estava mais se importando com o espinho. A graça é muito maior. Oh Deus! E Paulo vai falar mais assim, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Versículo 10, quando eu sou fraco, eu sou forte, sabe por quê? Porque quando Paulo achava que estava fraco, Deus multiplicava a graça. Quando você acha que você não está aguentando mais, Deus multiplica a graça sobre você. Quando você acha que você não tem mais força para orar, para se colocar de joelho, para interceder pela sua casa, o Senhor depositou uma porção de graça em você. E você consegue orar mais um pouco, você consegue buscar mais um pouco, você consegue interceder mais um pouco, porque você começa a entender que o que está em você, o que está sobre você, é maior do que as aflições, é maior do que as lutas, é maior do que o teu inimigo, é maior do que tudo. E essa graça é a força que você precisa para não paralisar, para não desistir, para não esmorecer. Aleluias! Oh Senhor! Deus é maravilhoso demais, queridos. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que, muitas vezes, sabe, irmãos, quando a pressão está muito grande, a angústia, as lutas, muitas vezes o nosso pensamento, nossa mente, ela quer pregar uma peça em nós, dizendo que Deus não está se importando. É o inimigo soprando, irmãos. Deus não se importa com você. Deus não se importa com o teu sofrimento. Deus se importa. Só que o propósito dele, os planos dele, são maiores que os nossos. Sempre vão ser maiores, sempre vão ser mais excelentes. Você quer ver um exemplo de uma oração não respondida? Não respondida de forma que a pessoa que estava orando queria que fosse respondida? Jesus? Como assim, pastor? Jesus orou e Deus não respondeu como ele queria? Sim. Não se assuste. No Getsemane, Jesus orou no Getsemane o que o Senhor? Passa de mim esse? Foi isso? Jesus orou.
capítulo 26. Vamos ver isso. Jesus, irmãos, ele era homem. Ele era Deus, mas ele era homem. Ele sentia aflições, ele sentia angústias. E essa oração de Getsemane vai nos mostrar o quão humano Jesus era. Sabe, o quão humano ele é, irmãos. Ele sentiu. Sabe, a partir do verso 36, eu vou ler só alguns versículos só para a gente entender. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha a humanidade de Jesus. Olha a humanidade dele, irmãos. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco mais, mostrou-se sobre o seu próprio rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que Jesus queria, irmãos? Que o Senhor passasse dele o cálice. Não é verdade? Se possível, a questão está exatamente nessa palavra. Se possível. A questão é que para salvar toda a humanidade, queridos, não era possível passar o cálice. Jesus sabia disso. Por isso ele coloca: Senhor, meu Pai, se possível. Se tiver outra maneira, Senhor, se tiver um outro método para salvar todos eles, passa de mim, teu filho está angustiado. Oh, meu Deus, mas não faz a minha vontade, faz a tua, Senhor. E por 3 vezes, quantas vezes ele orou? 3 vezes a mesma oração, a mesma petição. E Deus disse para ele o quê? Não. Oh, Deus. Era Jesus, irmãos. Você já parou para pensar dessa forma? Você já viu essa palavra do Getsemane e pensou dessa forma? Deus disse não. Não, meu filho. Eu não posso passar esse cálice de você. Meu Deus. Ô, Senhor. Eu não posso passar, meu filho, porque o propósito é muito maior. Glória a Deus. Eu não posso passar, meu filho, porque todos eles dependem de você. E você vai ver, você vai ver o fruto do teu trabalho. Você vai ver, meu filho, o fruto do seu penoso trabalho. Está lá em Isaías 53. Ele viu o fruto do seu trabalho. O fruto é você. O fruto somos nós. O fruto é a igreja na face da terra. Glória a Deus. Aleluia. Mas precisou ele entender o não de Deus. Glória. Precisou ele entender que aquele não é o sim para nós. Deus tem sempre. Como que a gente lê lá em Efésios? Deus é poderoso para fazer muito mais do que
Sabe, tem um homem na Bíblia que a história dele, irmãos, é fantástica. Ele foi... Os irmãos tinham inveja dele, porque ele era o preferido do pai dele. Ele não era o primogênito de nascença, mas ele era o primogênito do coração do pai. José. E os irmãos, eles tinham inveja de José. E José um dia compartilhou um sonho com esses irmãos. Compartilhou com os irmãos: eu tive um sonho aqui, onde a gente ia para o campo e colhia os feixes. E os feixes de vocês prostravam-se diante do meu feixe. Como assim? Por um acaso nós te serviremos? Você reinará sobre nós? Aí passou mais um pouquinho, vou até abrir, irmãos. Passou mais um pouquinho, e José contou outro sonho logo em seguida. Olha, eu tive outro sonho. O sol, a lua e as estrelas. Não, ele falou mais, ele falou detalhadamente: o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Irmãos, quando ele falou isso para os irmãos piraram. Por um acaso, o nosso pai, a nossa mãe e nós vamos te servir, vamos te adorar? Está em Gênesis 37. Aqui, ó. 37. Ó. Teve outro sonho, disse o nome, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Seus irmãos contaram ao pai: peraí, agora a gente tem que aguentar esse cara do pai. Foram lá em Jacó e falaram: ó pai, seus irmãos repreendem o pai, e lhe disse: que sonho é esse que tivesse, acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinar perante ti em terra? Um sonho, não foi que ele teve? Os irmãos venderam ele como escravo. Não vou ler, porque senão a história fica muito longa para a gente entregar. Venderam ele como escravo ao Egito. Ele foi levado ao Egito como escravo. Mais ou menos ele tinha 17 anos, em média. Era um jovenzinho, 17 anos. Foi levado ao Egito como escravo. Estando no Egito, passou-se alguns anos, ele... Sabe, eu fiquei pensando, será que ele esqueceu do sonho dele, pastor Marcos? Será que os anos de servidão, será que os anos, sabe, como escravo, teve uma época que ele se tornou até prisioneiro, ficou preso, ele foi presidiário? Será que ele se esqueceu do sonho? Será que ele orava? Senhor, e o sonho que o Senhor me deu? Senhor, vai se cumprir o sonho? E em meio às prisões, em meio à escravidão, em meio a tudo isso que ele estava passando, aconteceu uma grande fome na terra. Faraó teve um sonho que ainda ia acontecer essa fome, né? Faraó teve um sonho, chamou quem para interpretar o sonho? José. É o camarador, tem um cara lá na cadeia, ele interpreta o sonho, Faraó. Manda chamar ele então. E José interpreta o sonho de Faraó. Não é resumindo. Faraó pega José, coloca José como governador, ou seja, abaixo de Faraó, quem mandava em tudo era José. Era José. Aí eu continuo, aí eu faço uma nova pergunta: ele esqueceu do sonho que Deus deu a ele lá atrás? Será que ele esqueceu? Será que ele orava?
Faraó, Deus deu a José 2 sonhos, não foi? O mesmo significado, os 2 sonhos. A mesma coisa fez com o sonho de Faraó, deu os 2 sonhos a Faraó. 2 sonhos com o mesmo significado. Eu posso estar enganado, irmãos, mas se José tinha esquecido do sonho que Deus deu a ele, quando ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó, e Faraó apresenta 2 sonhos, querido, ele se lembrou. Ele interpretou o sonho de Faraó e falou assim: não, peraí, eu sonhei também 2 sonhos. Ah, sim, eu sonhei esse. Querido, se passaram aproximadamente 22 anos de quando ele foi levado ao momento em que ele esteve de novo com os seus irmãos. 22 anos. Aí ele se encontra com... Aí eu vejo os propósitos de Deus. E a gente vai entender essa palavra que diz que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque José, quando ele se encontra com os irmãos, no capítulo 45 de Gênesis, sabe? E ele se encontra e ele se revela aos irmãos. Na verdade, já tinha se encontrado, mas quando ele começa a tirar aquela maquiagem, quando ele começa a tirar aquelas coisas de egípcio, começa a se mostrar para os irmãos. Os irmãos, queridos, eles começam a chorar. Eles começam a de certa forma, até se entristecer, porque eles veem que José está ali, sabe? E no capítulo 45, versículo 3, ele começa a falar a seus irmãos: eu sou José. Eu sou José, vive ainda meu pai? Pergunta para os irmãos, olha a pergunta dele: vive ainda meu pai? E seus irmãos não me puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Os irmãos acharam que José ia se vingar. Aí José fala assim a seus irmãos: achegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Versículo 5: nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quem enviou? Deus. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia. Deus fez mais, irmãos. Deus fez mais do que o sonho de José, vocês entendem isso? José sonhou que os irmãos, que o pai e a mãe dos irmãos iam se dobrar diante dele. Irmãos, todo aquele mundo antigo se dobrou diante dele. Aleluia. Todos eles iam até José, porque ele era o único que podia, prover alimentos. Estava na mão dele. Deus fez muito mais.
entenda, até chegar nesse ponto, se passaram aproximadamente 22 anos. 22 anos. Não se esqueça dos teus sonhos. Não se esqueça das promessas que o Senhor te fez. Meu Deus. Não se esqueça de levar diante dele. Sabe por que eu acredito que José, ele lembrava do Senhor sempre disso. Imagina José preso. Sabe, naquela cadeia, José, Senhor, e o sonho? Senhor, não se esqueça de ir no seu lugar. E o Senhor espera. Espera. No momento certo, irmãos, Deus usou um homem para lembrar de José lá na prisão. Lá na prisão tem um homem que interpreta sonhos. Ele interpretou o meu sonho e aconteceu exatamente como ele falou. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Ainda que as circunstâncias gritem no teu ouvido que ele esqueceu, ele não esqueceu de você. José estava aprisionado, tudo em volta de José era ruim. Mas aonde, a palavra vai dizer que aonde José botava a mão, prosperava. Aonde ele chegava, a bênção chegava junto. Deus não se esqueceu de José em nenhum minuto. Nenhum minuto. Tudo tem um propósito. Tudo tem um plano. Mas o tempo da espera requer algo de nós. Sabe o que? Fé. Aquele que prometeu é fiel e justo para fazer cumprir toda, não é uma parte não, é toda a sua palavra. Ele é fiel e ele vai fazer cumprir toda a palavra sobre esse lugar. Ele vai fazer cumprir todas as promessas sobre essa igreja. É ele que vai fazer cumprir. Aleluia. Continue no propósito, continue orando, continue crendo, continue profetizando, porque quem abre as portas é ele, quem faz o milagre é ele, quem faz o sobrenatural é ele. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. E ele vai fazer isso. Mas entenda as três respostas de Deus na oração. Entenda o sim, o não e o espera de Deus. Entenda. E nunca, jamais, quando o Senhor disser não, ou disser espera, entenda, Ele não está te abandonando. Não está. Ele está te moldando. Ele está te preparando. Eu entendo José. José era o queridinho do pai, era ou não era? Ele era o queridão do pai dele, não era? Você imagina se Deus pega José naquela posição de privilegiado do pai e já pega José e coloca numa posição de governador. Ele ia se achar. Ele, irmão, ele ia falar para os irmãos: eu não falei para vocês se dobrar diante de mim. O tempo da escravidão de José, o tempo do aprisionamento, foi para trabalhar o caráter dele, foi para trazer humildade a ele, foi para mostrar para ele: ó José, quem manda sou eu sou Deus de sua vida.
E ele aprendeu isso, sabe por quê, irmãos? Quando ele declara para os irmãos, olha como que Deus trabalhou no coração dele. Quando ele declara para os irmãos que foi Deus que enviou ele. Ó, não foi vocês que me venderam, não. Não foi vocês que me mandaram para cá, não. Não foi. Foi Deus. Ali, irmãos, ele já estava completamente humilde, quebrantado, pronto. Ali ele estava pronto para que os irmãos viessem até ele. E assim Deus prepara o nosso caminho. Aleluia. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Oh, glória. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra para mim, irmãos. A palavra do Senhor para minha vida é como, sabe, é como aquele mar vermelho que se abriu, irmãos. É como uma nova trajetória. E desde quando eu tive um encontro com essa palavra, um encontro com o Senhor, eu posso dizer algo para vocês. Deus, ele nos chama para viver aventuras com Ele. Sabe, irmãos, para acreditar em tudo, para soltar realmente a corda e ir na direção dele, que Ele vai fazer o milagre acontecer. Sabe, não se prenda às coisas naturais. Sabe, nós não andamos pelo que vemos. Entenda isso, você anda pelo que você acredita, pelo que você crê, não pelo que você vê. Se a gente andar pelo que vê, eu falei isso para o pastor Márcio no início aqui, se a gente andar pelo que vê, irmão, a gente desiste. Porque o que a gente está vendo hoje no mundo à nossa volta não é bom. Não é. Ande pelo que você crê. Ande por fé. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, e o milagre vai acontecer. Amém? Aleluia, Jesus Tomás. Aleluia. Glória a Deus.